Eu trabalho como soldador na região de Jataí, sul de Goiás. Na época, eu tinha 23 anos e morava num bairro afastado, uns 4 quilômetros do centro. Não tinha carro próprio, então fazia o trajeto a pé mesmo, todo dia, chovesse ou fizesse sol. Era cansativo, mas eu precisava do dinheiro. Naquela semana de abril de 2013, eu estava fazendo hora extra numa oficina mecânica. O dono tinha conseguido um contrato grande com uma transportadora e precisava entregar tudo em menos de 15 dias. Eu ficava até tarde soldando grade de proteção para caminhão. O trabalho era repetitivo e o cheiro de solda ficava grudado na roupa. Quando eu saía de lá, meu braço doía de tanto segurar o maçarico. Naquela quinta-feira, eu terminei o serviço perto da meia-noite. Lavei o rosto na torneira do pátio, peguei minha mochila e saí. A rua estava vazia, só tinha cachorro vadio remexendo lixo. Eu estava com fome, mas não tinha nada aberto naquele horário. Pensei em passar na casa da minha namorada, que ficava no caminho, mas desisti. Ela morava com os pais e eu não queria incomodar gente dormindo. O trajeto era sempre o mesmo. Eu descia a Rua 7 até o cruzamento, virava à esquerda na avenida principal e seguia reto até chegar no meu bairro. Levava uns 40 minutos andando devagar. Naquela noite, o ar estava abafado, daquele jeito que fica antes de chover forte. Não tinha vento nenhum. As árvores ficavam paradas, sem balançar. Eu estava descendo a rua quando senti um cheiro ruim. Era forte, tipo cachorro que rolou em bicho morto. Aquele fedor de pelo molhado misturado com carne estragada. Parei um segundo tentando entender de onde vinha. Olhei para os lados, mas não vi nada. Pensei que podia ser algum animal morto no mato. Então, continuei andando. Quanto mais eu caminhava, mais o cheiro ficava forte. Comecei a ficar incomodado. Minha garganta começou a coçar por causa do fedor. Eu respirava pela boca para não sentir tanto. Foi quando cheguei no cruzamento que eu vi 2 cachorros parados na esquina. Eles estavam duros, olhando fixo para alguma coisa que eu não conseguia ver direito. As orelhas deles estavam em pé e o corpo tenso, como se fossem atacar. Parei de andar. Fiquei observando os cachorros. Eles não se mexiam, só ficavam ali parados, olhando para a sombra embaixo de uma árvore grande. Eu forcei a vista tentando enxergar o que tinha ali. A luz do poste era fraca e só dava para ver um vulto escuro encostado no tronco. Pensei que fosse uma pessoa, ou talvez um bezerro que fugiu de algum pasto. Fiquei uns segundos parado, sem saber se continuava ou se voltava. Mas aquele era o único caminho para casa. Se eu desse a volta, ia demorar mais 1 hora. Eu estava cansado, com fome e só queria chegar logo. Respirei fundo e continuei andando devagar, prestando atenção naquele vulto. Quando cheguei mais perto, uns 15 metros de distância, os 2 cachorros saíram correndo. Eles passaram por mim em disparada, com o rabo entre as pernas, sem fazer barulho nenhum. Aquilo me deixou nervoso. Cachorro de rua não tem medo de gente, mas eles estavam apavorados com alguma coisa. Parei de novo. Fiquei olhando fixo para o vulto embaixo da árvore. Ele não se movia. Pensei em gritar alguma coisa, para ver se era gente, mas minha voz não saiu. Senti minha boca ficando seca. O coração começou a bater mais rápido. Foi quando a luz do poste deu uma oscilada. Ela ficou mais forte por alguns segundos, e foi aí que eu vi direito o que estava ali. Não era pessoa, não era animal conhecido. Era uma coisa grande, agachada, com o corpo coberto de pelo escuro. A cabeça estava abaixada,
quase encostando no chão. Eu conseguia ver as costas arqueadas, tipo uma corcova. As patas dianteiras eram compridas e tortas, com as juntas viradas para fora. Parecia que os ossos estavam quebrados e colados errado. Eu dei 2 passos para trás sem querer. Minhas pernas tremeram e quase caí. A coisa levantou a cabeça devagar e olhou para mim. Os olhos eram amarelos. Brilhavam no escuro igual olho de gato quando pega a luz. Mas não era olho de gato. Era grande demais. E o jeito que olhava não era jeito de bicho. Era diferente. Fiquei parado ali, sem conseguir me mexer. Minha mão foi sozinha para o bolso e agarrou o terço que minha avó tinha me dado. Eu não sou de rezar muito, mas naquela hora, segurei aquilo com força. Senti meu peito doendo de tanto o coração bater rápido. A criatura ficou me encarando. Eu via o peito dela subindo e descendo, respirando pesado. O focinho era comprido igual de cachorro, mas a boca era maior, cheia de dente. Ela abriu a boca um pouco e mostrou os dentes para mim. Eram grandes, pontiagudos, sujos. Um rosnar baixo saiu da garganta dela, tipo um ronco de motor velho. Tentei dar mais um passo para trás, mas minha perna não obedeceu. Estava dura, travada. Eu só conseguia ficar ali parado, segurando o terço e olhando para aquela coisa. Pensei que ia morrer. Pensei na minha mãe, na minha namorada, no meu irmão mais novo. Pensei que iam encontrar meu corpo dilacerado na rua no dia seguinte. A criatura deu um passo na minha direção. A pata bateu no chão, fazendo um barulho surdo. Eu vi as garras. Eram grandes e encurvadas. O cheiro ficou mais forte, quase insuportável. Minha vista começou a embaçar de tanto medo. Senti vontade de vomitar, mas segurei. Foi aí que eu tive uma lembrança. Minha avó sempre contava a história de lobisomem quando eu era criança. Ela falava que se a pessoa encontrasse um, tinha que dizer uma frase específica para ele ir embora. Alguma coisa sobre sal. Eu não lembrava direito, mas tentei. Forcei minha voz para sair e falei baixo. Amanhã você vem buscar sal na minha casa. A criatura parou. Ficou me olhando com aqueles olhos amarelos. O rosnar diminuiu. Ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse pensando. Depois recuou um passo e abaixou o corpo de novo, ficando de 4. Senti minhas pernas voltando ao normal. Consegui me mexer. Dei um passo para o lado, depois outro, sem tirar os olhos dela. A criatura me acompanhava com o olhar, mas não se movia. Eu fui andando de lado, devagar, contornando ela pela outra calçada. Quando passei na altura dela, consegui ver melhor o corpo. Era grande mesmo. Devia ter mais de 1,5 metro só de altura agachada. O pelo era preto e parecia sujo, cheio de terra e folha seca grudada. As costelas apareciam embaixo do pelo. As patas traseiras eram mais curtas que as dianteiras, por isso ela ficava encurvada. O rabo era fino e curto, quase não dava para ver. Continuei andando de lado até ficar uns 20 metros de distância. Só então virei de frente e comecei a andar mais rápido, quase correndo. Olhei para trás uma vez e vi a criatura se levantando. Ela ficou em pé, apoiada nas patas traseiras. Era enorme, devia ter uns 2 metros de altura. Os braços compridos pendiam nas laterais do corpo. A cabeça ficava inclinada para frente por causa da corcova. Ela ficou ali parada, me observando ir embora. Não me seguiu. Eu andei o mais rápido que consegui até chegar em casa. Entrei, tranquei a porta e fui direto para o meu quarto. Fiquei sentado na cama o resto da noite, sem conseguir dormir. Cada barulho que eu ouvia lá fora me deixava tenso.
No dia seguinte, eu não fui trabalhar. Liguei para a oficina e disse que estava doente. Passei o dia dentro de casa, pensando no que tinha visto. Tentei convencer a mim mesmo que tinha sido cansaço, que minha cabeça tinha pregado uma peça. Mas eu sabia que não. Aquilo era real. O cheiro, os olhos, os dentes, tudo real. Eu morei mais 6 meses naquela casa. Depois arrumei um emprego em outra cidade e me mudei. Nunca mais voltei para fazer aquele caminho de noite. Quando preciso ir a Jataí visitar parente, eu vou de dia e evito passar naquela rua. Tem gente que não acredita quando eu conto. Acham que é invenção. Deixo acharem. Eu sei o que vi. Eu trabalhei 7 anos como médico voluntário, numa organização que prestava assistência em aldeias indígenas. Não era bem médico de verdade ainda, estava terminando a residência. Mas lá no meio do mato, ninguém perguntava muito sobre diploma. Se você sabia costurar um corte fundo ou dar injeção contra a febre, já estava contratado. A base ficava numa área de transição entre a Mata Fechada e o Rio Juruá, no Acre, uns 40 quilômetros rio acima de Cruzeiro do Sul. Não tinha estrada. Ou você ia de barco, ou não ia. A estrutura era simples. 3 casas de madeira pintadas de branco, telhado de zinco que esquentava demais no sol, uma cozinha coletiva e um galpão onde a gente guardava os equipamentos médicos. Tinha energia elétrica das 6 da tarde até as 10 da noite, vinda de um gerador barulhento que cuspia fumaça preta. Eu dividia o quarto com mais 2 voluntários, mas naquela semana só tinha eu e um biólogo jovem, recém-formado, que tinha vindo estudar não sei o que, sobre borboletas ou besouros. O nome dele era Fernando. Era magro, usava óculos redondos que viviam escorregando no nariz suado. Falava muito. Eu não gostava muito de gente que falava demais, mas a gente convivia bem porque ele ficava ocupado com os bichos dele. Quem fazia a ponte entre a gente e as aldeias era um indígena chamado Moisés. Ele tinha uns 50 anos, rosto marcado pelo sol, cabelo preto cortado rente. Falava português devagar, escolhendo cada palavra, mas dava para entender tudo perfeitamente. Era sério, não ria fácil. Quando chegava alguém novo na base, ele ficava na dele, só observando, até ter certeza de que a pessoa não ia criar problema. Numa quinta-feira de tarde, a gente estava jantando na cozinha. Tinha arroz, feijão, farinha e um peixe que o Moisés tinha pescado de manhã. A luz do gerador piscava de vez em quando. Fernando começou a fazer perguntas sobre os animais da floresta. Queria saber sobre onça, sobre cobra, sobre macaco. O Moisés respondia tudo com paciência, explicando onde cada bicho vivia, como caçava, qual época aparecia mais. Aí o Fernando soltou uma pergunta que mudou o clima na hora. E aquele animal que o pessoal da aldeia fala que aparece de noite? Aquele que ninguém consegue caçar? O Moisés parou com o garfo no ar. Olhou para o Fernando com uma cara que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva, era tipo uma preocupação séria, misturada com um aviso. Quem te falou disso? Outro índio lá na aldeia do Rio Moa. Ele disse que tem um bicho grande que anda pela mata nas noites de lua cheia. O Moisés largou o garfo no prato devagar. Passou a mão no rosto. Moço, esse tipo de coisa não é para ficar perguntando. Tem coisas na floresta que a gente deixa quieto. Não é para estudar, não é para procurar.
é para respeitar e ficar longe. O Fernando não largou o osso. Ele tinha aquele jeito de cientista que acha que tudo pode ser explicado. Mas deve ser alguma espécie rara, algum animal que ainda não foi catalogado. Se eu conseguir registrar, tirar uma foto, isso pode ser importante. Importante para o senhor, talvez. Mas quem vai atrás dessa coisa não volta igual. Ou não volta. Eu não disse nada, mas fiquei prestando atenção. O Moisés não era de exagerar. Se ele estava falando daquele jeito, tinha motivo. O Fernando insistiu. Perguntou onde podia encontrar o tal bicho. O Moisés ficou calado um tempo, mastigando devagar, olhando para o prato. Tem uma área no sul daqui, seguindo a trilha velha que vai para a aldeia abandonada. Lá tem árvores muito altas, castanheiras antigas. O pessoal fala que a coisa aparece por lá. Mas eu não vou com o senhor. E se eu fosse o senhor, não ia também. Ele levantou, pegou o prato e foi lavar na bica do lado de fora. Deixou a gente ali. O Fernando ficou empolgado. Começou a falar que ia preparar a câmera, que ia levar uma lanterna boa, que aquilo podia ser a descoberta da vida dele. Eu achei meio idiota, mas também estava entediado. Fazia 3 semanas que eu só atendia caso de gripe e diarreia. Não tinha nada demais acontecendo. Pensei que uma caminhada na mata à noite ia quebrar a rotina. Eu vou com você, falei. O Fernando sorriu. Sério? Valeu, cara. É bom ter companhia. A gente combinou de sair depois que escurecesse de vez, lá pelas 8 horas. O Moisés tinha ido dormir cedo. Quando a gente passou pela sala onde ele ficava, ele estava deitado na rede, de olhos abertos, olhando para o teto. Viu a gente com as lanternas e a mochila. Tomem cuidado com as árvores altas. Se ouvirem barulho em cima, olhem para cima rápido. Não explicou mais nada. Virou de lado na rede. A gente saiu. A noite estava abafada, aquele calor pesado que gruda na pele. Os grilos faziam um barulho constante. A trilha era estreita, mal dava para ver onde pisar mesmo com a lanterna. Fernando ia na frente, eu atrás, carregando uma mochila com água e um rifle calibre 22 que eu tinha pegado emprestado do depósito. Era um rifle velho, meio enferrujado, mas funcionava. Andamos uns 20 minutos. A mata foi fechando cada vez mais. Galho batendo na cara, raiz aparecendo do nada no chão. O Fernando parava de vez em quando para anotar alguma coisa no caderninho dele, ou para iluminar algum bicho que passava correndo. Vimos um tatu, 2 gambás, uma cobra coral que a gente deu a volta bem devagar. Depois de meia hora, eu falei: acho melhor a gente voltar. Não tem nada aqui. O Fernando concordou. É, né? Acho que o velho exagerou. A gente virou e começou a voltar. Só que aí percebemos que estava tudo igual. Trilha para um lado, trilha para o outro, tudo parecido. A gente tinha se perdido. Merda, eu disse. Calma, a gente segue reto e acha a base. Só que não achamos. Andamos mais 15 minutos e nada. Aí eu comecei a suar frio. Não era medo do bicho que o Moisés tinha falado. Era medo de passar a noite na mata mesmo, com cobra, com formiga de fogo, com essas coisas. Foi quando a gente ouviu o barulho. Era um tipo de rosnado baixo, vindo da esquerda. A gente apagou a lanterna na hora e se abaixou atrás de um tronco caído. Fiquei com o rifle na mão, dedo no gatilho, coração batendo forte no peito. Aí apareceu uma onça. Era grande, pintada, com uma coisa morta na boca. Parecia um veado pequeno ou um porco do mato.
Ela vinha andando devagar, concentrada na carcaça que carregava. Passou a uns 10 metros da gente. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Alguma coisa pulou de cima, de uma árvore altíssima que tinha ali. Pulou direto em cima da onça. A onça largou a carcaça e virou para se defender. Começou uma briga violenta. A onça rosnando, dando patadas, tentando morder. O outro bicho também brigando, pulando de lado, esquivando, atacando de novo. No começo, eu pensei que fosse outra onça ou um jaguar. Mas aí eu vi direito. Não era. Era do tamanho de um cachorro grande, tipo um pastor alemão, mas não era cachorro. As patas dianteiras eram longas demais, quase pareciam braços. A cabeça era alongada, focinho comprido cheio de dentes. Os olhos refletiam a luz da lua, brilhando vermelho. O corpo tinha pelo curto, meio marrom escuro, e era forte, muito forte. Segurava a onça com uma força que não fazia sentido para um bicho daquele tamanho. Eu apertei o rifle, a mão suando, escorregando no cabo. O Fernando estava do meu lado, boca aberta, sem conseguir falar nada. A briga continuou. A onça conseguiu dar uma mordida no ombro do bicho. Ele urrou, um som agudo e estranho, nada parecido com lobo, nem com cachorro. Mas não soltou. Continuou atacando, tentando pegar a garganta da onça. As duas criaturas rolaram no chão, levantando folha seca e terra. Eu olhei melhor. Tinha alguma coisa estranha na postura do bicho, na maneira como ele se movia. Era esperto demais, calculado. Não era instinto puro de animal, era inteligência. E aí eu lembrei do que os meus avós falavam quando eu era criança. Lá no interior de São Paulo, onde eu cresci, os velhos contavam história de uma criatura que aparecia nas noites de sexta-feira. Lobisomem. Eu sempre achei que era lenda para assustar criança. Mas ali, vendo aquilo, eu não tinha outra explicação. A onça estava perdendo. O bicho tinha mordido o pescoço dela e estava apertando. A onça se debatia, mas cada vez mais fraca. Eu levantei o rifle e atirei. Acertei o ombro do bicho. Ele deu um pulo para trás. Soltou a onça. Olhou para o mato onde a gente estava escondido. Ficou parado. Aqueles olhos vermelhos fixos na minha direção. Eu jurava que ele estava me vendo. Não só vendo, entendendo. E aí, eu juro por Deus, ele abriu a boca e pareceu sorrir. Não era sorriso de animal mostrando os dentes. Era um sorriso de quem entendeu a situação, de quem sabia que tinha gente ali. Ele virou e entrou na mata. Sumiu no escuro. A onça ficou caída no chão, respirando rápido, sangue saindo do pescoço. Ela olhou para a gente também. Depois se levantou com dificuldade e saiu mancando, desaparecendo entre as árvores. Eu e o Fernando ficamos ali, sem conseguir mexer. Eu não sei quanto tempo passou. Podia ter sido 1 minuto, podiam ter sido 10. Aí a gente ouviu gritos, vozes chamando o nosso nome. Gente procurando pela gente. A gente gritou de volta. Saímos do esconderijo e fomos na direção das vozes. Era pessoal da base com lanternas. 3 homens da aldeia, mais o Moisés. Quando o Moisés me viu, ele olhou direto nos meus olhos. Não falou nada. Só deu um sorriso pequeno, quase imperceptível. Foi quando eu percebi. Ele estava com o braço esquerdo enfaixado. A atadura era branca, limpa, mas tinha uma mancha vermelha no ombro. Eu olhei para o Fernando. Ele também tinha visto. O Moisés virou e começou a andar na frente, guiando a gente de volta para a base. Ninguém perguntou nada. A gente só seguiu. No dia seguinte de manhã, eu estava tomando café sozinho. O Fernando tinha acordado e saído cedo, sem falar comigo. O Moisés chegou,
puxou uma cadeira e sentou do meu lado. Ficou uns segundos em silêncio. Depois falou, olhando para frente, não para mim. O senhor encontrou o que queria ver? Eu não respondi. Podia ter matado vocês. O senhor me machucou. Mas se eu fizesse alguma coisa, ia vir gente da cidade investigar. Ia dar problema para minha aldeia, para o meu povo. Ele se levantou, colocou a mão no meu ombro, apertou de leve. Um dia a gente se vê, doutor. Saiu da cozinha. Eu fiquei mais 3 semanas trabalhando naquela base. Depois pedi transferência. Nunca mais voltei para o Acre. O Fernando também saiu. Acho que ele nunca contou para ninguém. Eu também não contei, até hoje. Eu me aposentei faz 5 anos. Moro numa cidade pequena no interior de Minas Gerais. Quando alguém conta a história de lobisomem, de criatura estranha, eu fico quieto. Só escuto, porque eu sei que tem coisas nesse mundo que ninguém acredita. E às vezes é melhor assim. Eu tinha 12 anos quando aquilo aconteceu. Foi no inverno de 1984. Eu estava passando uns 2 meses na casa do meu tio Armindo, lá no sítio Córrego Fundo, que fica nos fundos de Palmital, no Paraná. Meu pai tinha mandado eu ir para lá porque o tio precisava de ajuda na feira. Ele vendia galinha, ovo, essas coisas de granja. Eu carregava as caixas, ajudava a armar a barraca de madrugada, fazia conta. Em troca, eu dormia lá, comia lá e ainda ganhava uns trocados. O sítio ficava longe da cidade. Para chegar, tinha que pegar estrada de terra por uns 5 quilômetros depois do asfalto. A casa era velha, de madeira, com o telhado de telha francesa, que fazia barulho quando ventava. Nos fundos, tinha o galinheiro grande, um chiqueiro e um curral pequeno, onde ficava a burra do tio. O nome dela era Morena. Era uma burra mansa, meio velha já, que ele usava para puxar carroça quando ia buscar ração. Naquela época, tinha começado um problema na região. Alguém estava matando galinha dos vizinhos. Arrancava a tela do galinheiro de noite e matava os bichos. Às vezes matava 3, 4 de uma vez e deixava tudo espalhado. Não comia, só matava. O pessoal achava que era cachorro ou raposa. Tinha muita raposa naquela área por causa do mato fechado que tinha perto do rio. Meu tio Armindo perdeu 20 galinhas em 2 semanas. Ele ficou muito irritado com aquilo. Galinha poedeira custa caro. Ele tinha comprado aquele lote fazia pouco tempo. Estava contando com os ovos para vender na feira. Quando perdeu as 20, ele começou a falar que ia pegar o bicho, que ia matar o desgraçado que estava fazendo aquilo. Mas ele não sabia como. Já tinha reforçado a tela, colocado o cadeado no portão do galinheiro. Nada adiantava. O bicho abria do mesmo jeito. Foi quando o Reinaldo, um amigo do meu tio que morava a uns 3 quilômetros dali, falou que ia resolver o problema. O Reinaldo era um homem grande, moreno. Trabalhou a vida toda com gado. Ele tinha uma espingarda calibre 12 que usava para matar bicho do mato quando atacava as criações. Ele combinou com o meu tio de fazer uma tocaia. Ia deixar uma galinha de isca amarrada em cima do galinheiro, do lado de fora, e ia ficar esperando com a espingarda. Meu tio achou boa a ideia. Na noite que eles marcaram, eu fui junto. O Reinaldo levou o filho dele também, o Jair, que tinha 15 anos.
Nós 4 ficamos na cozinha da casa do Reinaldo, que dava para os fundos, de onde dava para ver o galinheiro. A gente fechou as portas, apagou as luzes e ficou olhando pela fresta da janela e da porta. Amarraram uma galinha grande em cima do telhado do galinheiro, bem visível. A lua estava clara naquela noite. Dava para enxergar bem o quintal. Ficamos ali quietos por horas. Devia ser umas 11h30 da noite, quando o Reinaldo fez um sinal com a mão. Ele tinha visto alguma coisa mexendo na estrada de terra que passava na frente da casa. Era um vulto escuro, grande. Eu olhei também e vi. Parecia um cachorro, mas era maior, muito maior. O bicho veio devagar, se escondendo atrás do muro baixo que tinha no quintal. A gente conseguia ver ele porque tinha um poste de luz ali perto. Não era poste da companhia de luz, era daqueles que o dono da propriedade põe, ligado num gerador. A luz era meio fraca, mas dava para ver. O bicho saiu de trás do muro e ficou embaixo da luz. Foi aí que eu senti o estômago revirar. Não era cachorro, não era raposa. Aquilo era um bicho em pé. Andava em 2 pernas. Tava meio curvado, como se fosse um homem que não conseguisse ficar totalmente em pé, mas era muito peludo, muito grande. A cabeça parecia de cachorro. As pernas eram tortas, dobradas para trás. Eu nunca tinha visto nada parecido. Meu tio ficou branco. O Jair começou a tremer do meu lado. O Reinaldo apertou a espingarda e não disse nada. O bicho foi direto no galinheiro. Pegou a galinha que estava amarrada e arrancou ela no meio. Partiu a galinha como se fosse papel. As outras galinhas lá dentro começaram a gritar. Os cachorros que estavam soltos no quintal começaram a latir, mas nenhum chegou perto. Eles ficaram longe, latindo, mas com medo. A burra morena estava amarrada numa estaca do lado do galinheiro. Ela começou a zurrar alto, puxando a corda, tentando se soltar. O bicho parou, virou a cabeça para ela e foi andando na direção da burra. A burra estava desesperada, puxando a corda, mas não conseguia sair. O bicho levantou a pata da frente e bateu na cara dela. Foi uma pancada seca, forte. A burra caiu no chão e ficou parada. Deu para ouvir quando os ossos quebraram. Ela não se mexeu mais. Uma das cadelas, uma vira-lata marrom que era mansa, estava chorando de medo perto da cerca. O bicho foi até ela e pisou nas costas dela com a pata de trás. A cadela deu um gemido alto, fino, e depois parou. A espinha dela quebrou na hora. Eu senti vontade de vomitar. O Reinaldo não aguentou mais. Ele abriu a janela, levantou a espingarda e atirou no peito do bicho. O estouro foi muito alto. Meus ouvidos ficaram zunindo. O bicho levou o tiro e cambaleou. O Reinaldo engatilhou rápido e deu outro tiro, dessa vez na barriga. O bicho soltou um grito. Não era grito de cachorro. Era um grito meio humano, meio animal. Ele saiu correndo, mas não foi longe. Caiu no meio da estrada de terra, uns 30 metros da casa. A mulher do Reinaldo, a dona Neuza, acordou assustada com os tiros. Ela veio correndo da cozinha, perguntando o que tinha acontecido. O Reinaldo mandou ela voltar para o quarto, trancar a porta e não sair de lá. Falou que a gente tinha atirado no bicho que estava matando as galinhas e que ia sair para terminar o serviço. Ela obedeceu, mas dava para ver que ela estava com medo. O bicho continuava gemendo lá fora. A gente ouvia ele se debatendo no chão. Nós 4 ficamos parados uns minutos sem saber o que fazer. Meu tio Armindo tinha um revólver 38 que ele levava sempre quando saía de noite. Ele tirou o revólver da cintura, conferiu se estava carregado. O Reinaldo pegou a espingarda de novo, colocou cartuchos novos.
O Jair pegou uma foice que estava encostada na parede. Eu peguei uma enxada. A gente pegou lanterna também e corda. O Reinaldo abriu a porta devagar. O bicho ainda estava gemendo lá fora. A gente foi saindo, um de cada vez. Andamos devagar até a estrada. Quando chegamos perto, o bicho ainda se mexia. Meu tio levantou o revólver e deu 2 tiros de longe. Os 2 acertaram na cabeça. O bicho parou de se mexer. Nós ficamos parados ali, esperando para ver se ele ia se levantar de novo. Nada. Aí nós fomos chegando perto, bem devagar, com as lanternas apontadas para ele. Quando a gente chegou perto, a gente viu uma coisa que não fazia sentido. O bicho estava mudando. Onde tinha levado os tiros de espingarda, no peito e na barriga, a pele peluda estava sumindo. Estava virando pele de pessoa. Lisa, sem pelo. A cara também estava mudando. O focinho foi ficando menor, virando nariz e boca de gente. Mas da cintura para baixo ainda era bicho. As pernas continuavam tortas, cheias de pelo preto, com unhas grandes que pareciam garras. Nós ficamos olhando aquilo sem falar nada. Eu senti as pernas bâmbias. O Jair começou a chorar baixinho. Meu tio ficou pálido. O Reinaldo respirou fundo e falou: "A gente matou um homem. Vamos terminar presos. Ninguém vai acreditar na gente." O corpo continuou mudando, devagar. Em uns 5 minutos, ele tinha virado completamente um homem. Um homem que a gente não conhecia. Era alto, moreno, forte. Devia ter uns 30 e poucos anos. Tinha barba rala. Os olhos estavam abertos. Eram castanhos. A boca estava entreaberta. Ele tinha levado tiro no peito, na barriga e 2 na nuca. Não tinha como ele ter sobrevivido àquilo. O Reinaldo disse que ninguém podia saber do que a gente tinha feito. Ninguém ia acreditar. Iam achar que a gente tinha matado um homem de propósito, inventado a história do bicho. Ele disse que a gente tinha que enterrar o corpo em algum lugar onde ninguém ia achar. Eu e o Jair amarramos a perna do homem com a corda. Mesmo depois de morto, as pernas ainda pareciam estranhas. Tinham pelos pretos, bem grossos, que brilhavam na luz da lanterna. As unhas dos pés eram enormes, deviam ter quase 20 centímetros de comprimento. Eram amareladas, grossas, pareciam garras de bicho. As pernas eram dobradas para trás, que nem perna de canguru. Não pareciam pernas normais de gente. Nós 4 começamos a arrastar o corpo. Era pesado, muito pesado. Levamos ele para longe da estrada, entrando pelo cercado que dava na mata pequena que tinha no fundo do sítio. Andamos quase 2 quilômetros arrastando ele. Foi muito difícil. Eu estava suando frio. Meu tio e o Reinaldo iam na frente com as lanternas. Eu e o Jair íamos atrás, puxando a corda. A gente tinha medo de que o homem fosse acordar, ou que aparecesse outro bicho. Chegamos numa parte da mata mais fechada. O Reinaldo disse que era ali. Começamos a cavar. A terra estava dura. Levamos quase 1 hora para cavar um buraco fundo, uns 8 palmos de profundidade. Jogamos o corpo lá dentro. Ele caiu de costas. Os olhos ainda estavam abertos. Eu não consegui olhar para a cara dele. Começamos a jogar terra em cima o mais rápido possível. Quando terminamos, já passava das 2 da manhã. Combinamos que se alguém perguntasse sobre os tiros, a gente ia dizer que tinha matado a raposa que estava atacando os galinheiros. Só isso. Nada de bicho em pé. Nada de homem virando bicho. O Reinaldo fez a gente jurar. Ele disse que se a gente contasse para alguém, iam achar que a gente era louco, ou iam achar que a gente tinha matado um homem inocente. Nós juramos. Quando estávamos saindo da mata, escutamos barulho.
Vinha do fundo, da parte mais fechada. Galhos quebrando. Algo se mexendo. Nós paramos. Ficamos todos juntos, em círculo. O Reinaldo e o meu tio apontaram as armas para o lado de onde vinha o barulho. Ficamos ali, parados, esperando. O barulho continuou por uns segundos. Depois, parou. Ficou tudo em silêncio. Esperamos mais um tempo. Nada. Aí voltamos andando rápido. Chegamos na casa do Reinaldo, eram quase 4 horas da manhã. Batemos na porta. A dona Neuza abriu. Ela perguntou se tinha terminado. O Reinaldo disse que sim, que o bicho estava morto, que não ia atacar mais ninguém. Ela não perguntou mais nada. A gente bebeu água, lavou as mãos e voltou para o sítio do meu tio. Uns meses depois daquilo, o Reinaldo vendeu o sítio dele e se mudou. Não sei para onde ele foi. Meu tio disse que ele ficou com medo. Medo de que alguém descobrisse o corpo ou de que algum parente do homem morto viesse atrás dele. Eu voltei para a casa dos meus pais depois do fim das férias. Nunca mais falei sobre aquela noite com ninguém. Anos depois, eu soube que o Reinaldo tinha morrido. Não sei de quê. Meu tio contou que ele tinha ficado meio estranho depois daquela noite. Que ele falava sozinho, que não dormia direito, que tinha emagrecido muito. Disseram que ele via coisas. Que falava que o homem que ele tinha matado aparecia para ele de noite, dizendo que não precisava ter morrido, que ele não queria ser aquilo que era, que estava quase conseguindo se livrar da maldição. Eu não sei se é verdade. Meu tio também já morreu. O Jair, eu perdi contato faz muito tempo. Eu fiquei guardando isso até hoje. Já tenho 52 anos. Achei que ia levar isso comigo pro túmulo, mas resolvi contar agora. Eu vi aquilo. Eu ajudei a enterrar aquele homem. Eu sei o que aconteceu naquela noite. Não importa se as pessoas acreditam ou não. Eu sei que aquilo existiu.